mais, talvez. Temos dado exemplos de que somos, por vezes, melhores a responder aos impactos externos do que a sermos capazes de gerar nós próprios internamente os objetivos e as metas que devemos alcançar. Historicamente, o exemplo, por exemplo, da integração dos retornados na sociedade portuguesa é um exemplo dessa grande capacidade de flexibilidade da sociedade portuguesa. Mais recentemente, a circunstância de termos sido confrontados com uma transformação do nosso paradigma histórico de país de origem de fluxos migratórios para país de destino de fluxos migratórios e a capacidade de integrar na sociedade portuguesa esses imigrantes oriundos de países terceiros é um outro exemplo da flexibilidade da sociedade portuguesa. Mas, tenhamos consciência que, tal como todos os outros países do mundo, não escaparemos às regras de uma sociedade cada vez mais global. Alarga-se, também em Portugal, o fosso que separa os vencedores dos vencidos. Ora, a coesão de uma sociedade passa não apenas por potenciar os seus fatores de convergência e de homogeneidade, mas também pela construção de mecanismos ativos de solidariedade. Solidariedade entre os cidadãos do ponto de vista social, solidariedade entre os cidadãos do ponto de vista territorial e solidariedade entre os cidadãos do ponto de vista geracional. Entre nós está, contudo, profundamente enraizada uma matriz igualitária. Tendemos, por via de regra, a confundir igualdade com igualitarismo. E, curiosamente, desta propensão para um igualitarismo bebem correntes ideológicas muito diferentes entre si e até, às vezes, dir-se-ia antagónicas na sociedade portuguesa. Só que o igualitarismo alimenta a inveja, de que fala o poeta, aliás, como que o poeta conclui os próprios Lusíadas, sufoca o reconhecimento do mérito e a construção de um modelo de recompensa, de reconhecimento social em função do mérito e conduz, por via de regra, ao nivelamento das sociedades por baixo, pelo menor denominador comum. Não é, pois, nessas tradições igualitaristas que poderá ser encontrada uma resposta adequada às novas desigualdades com que estamos confrontados no mundo global em que vivemos. Então, onde reside essa resposta? A resposta terá que residir no reconhecimento de duas vias de solução que nem sempre estão facilmente compagináveis. Uma, o reconhecimento da prioridade do combate à pobreza e à exclusão social como tarefa partilhada pelo Estado e pela sociedade civil. Ora, nem sempre em Portugal as experiências concretas de combate à pobreza e à exclusão social têm permitido tirar o melhor proveito desta capacidade de conjugação de esforços entre o Estado e a sociedade civil. A fratura social em matéria de pobreza não é haver pobres, mas a fratura social existe a partir do momento em que não há esperança para que os pobres deixem de ser pobres. E esta questão da esperança, da expectativa dos pobres deixarem de ser pobres, tem vindo a afundar-se, a agravar-se na sociedade portuguesa. A segunda via de resposta tem a ver com a modulação das políticas sociais. Essa modulação das políticas sociais passa, obviamente, creio que hoje esse tema é largamente partilhado, pela diversificação das políticas de prestações sociais, atendendo aos limites orçamentais do Estado e atendendo também às diferentes necessidades dos grupos sociais que dessas políticas de redistribuição social podem beneficiar. É evidente que a visão tradicional assistencialista continua a ter um espaço de intervenção. Há mínimos de dignidade ética de cidadania que têm que ser garantidos pelos poderes públicos através de um processo de assistência social que pode, não forçosamente de forma exclusiva, mas que pode assentar em mecanismos de subsidiação. Mas, em paralelo com a rede de proteção social universal, é necessário cada vez mais que as políticas de prestação social
sejam políticas sensíveis à diferenciação das necessidades e à promoção de uma efetiva igualdade de oportunidades. E é neste terreno da igualdade de oportunidades que o debate político português, por via de regra, é pobre ou é insuficiente. Se quiserem um exemplo do que eu estou a dizer, para não pensar que estou a falar no sentido do espaço, acho que a reforma que foi feita em matéria de segurança social em Portugal, independentemente de saber qual é a sua sustentabilidade no tempo, na medida em que a imprevisibilidade do impacto do envelhecimento da população na sustentabilidade deste modelo de segurança social público é muito difícil de fazer com grande rigor, mas se quiserem, para além da reforma da segurança social que foi feita, há 3 setores onde esta questão da diferenciação da função das políticas sociais está largamente por fazer e, de alguma forma, as próprias opções ideológicas que poderiam estar presentes nestes setores são opções ou encobertas, ou tímidas, ou muito minoritárias. Falo da saúde, em primeiro lugar, e dos mecanismos de prestação dos cuidados de saúde e de financiamento do sistema de saúde. É relativamente surpreendente, se quiserem, que em Portugal não haja, não estou a dizer que é a minha, mas que não haja em Portugal uma visão liberal consistente sobre o financiamento do sistema de saúde que retirasse todas as consequências da leitura do papel assistencial do Estado e que defendesse, por exemplo, a consagração de um mecanismo de opt-out, isto é, de possibilidade dos cidadãos poderem optar integralmente por sistemas de saúde alternativos ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde universal e geral. E mesmo os setores políticos mais liberais nunca ousaram formular esta proposta de separação de águas no domínio do financiamento da saúde, quem sabe, se calhar, por receio de um efeito punitivo da tal concepção igualitarista que preside às políticas sociais, ou se por outra razão qualquer. Mas o que me parece evidente é que o desafio com que estamos confrontados é de que, com as características da população portuguesa, é manifesto que estaremos confrontados a curto prazo com problemas sérios em matéria de financiamento do nosso sistema de saúde. E que algumas opções estruturantes nesta matéria terão que ser tomadas no curto prazo. O segundo exemplo tem a ver com o ensino. É manifesto que a ideia liberal da liberdade da escolha da escola que as famílias devem poder fazer em relação à educação dos seus filhos, em função, em igualdade de circunstâncias no conjunto da sociedade, é uma ideia minoritária em Portugal. Há quem a defenda, aliás, aqui na Universidade Católica há até um protagonismo ativo nessa matéria, mas do ponto de vista da concepção cultural dominante acerca da estruturação do sistema de ensino, prevalece a ideia que a escola pública é a escola de regra, que o ensino não público é meramente complementar, subsidiário ou alternativo, mas não é obrigação do Estado a criação de igualdade de oportunidades no acesso às escolas, independentemente da natureza do ensino. E terceiro e último exemplo, o problema da função do sistema fiscal. Todas as correntes políticas em Portugal utilizam, com diferenciação em função dos pontos de aplicação, o sistema fiscal como um dos elementos e um dos instrumentos fundamentais de redistribuição da riqueza e, consequentemente, de prossecução de objetivos de igualdade de oportunidades entre os cidadãos. A dificuldade consiste em termos que reconhecer hoje que o sistema fiscal, não é apenas o português, mas os sistemas fiscais dos países desenvolvidos, perderam eficácia enquanto instrumentos redistributivos. E, de alguma maneira, a globalização económica, se não conhecer nenhum processo dramático ou drástico, a globalização económica produz uma alteração da composição do contributo dos vários impostos para a sustentação das políticas públicas. O que será a política fiscal do futuro dos países desenvolvidos é hoje uma grande incógnita. Uma incógnita que decorre da concorrência fiscal entre Estados e que decorre também da circunstância de um conjunto de atividades económicas
estarem cada vez mais desterritorializadas